Bem-vindo à Comissão Executiva. O tema de hoje é o Orçamento do Estado para 2012 e, afinal, a recessão no próximo ano pode chegar aos 2,5% do PIB, bem acima das previsões do Banco de Portugal e do Governo. É a consequência das medidas de austeridade que vão fazer disparar a taxa de desemprego para cima dos 13,5%. Berlim elogia o trabalho do governo português para sair da crise, enquanto a Comissão Europeia lembra que é necessário que a austeridade seja inteligente para não asfixiar a economia nacional. Do lado do governo, o primeiro-ministro esclareceu os mais distraídos no último debate quinzenal. Se eu pudesse apagar esta necessidade dos juros, eu apagava e lhe garanto que as medidas que teríamos de adotar seriam muito menores. Mas a verdade é que há medidas exigentes que vão ter custos elevados para o PIB português. Segundo apurou o Económico, a recessão vai afinal chegar aos 2,5%, acima das previsões do Banco de Portugal e do documento de estratégia orçamental, publicado ainda antes do boletim de outono. O próprio primeiro-ministro tinha já assumido a 28 de setembro que a recessão poderia chegar aos 2,2% ou 2,3%, mas o cenário mudou e o orçamento para o próximo ano baseia-se numa realidade bem mais difícil, sobretudo devido ao efeito das medidas adotadas e também porque as principais economias europeias estão em crise, o que penaliza as exportações nacionais e a captação de investimento estrangeiro. Os cortes nos subsídios de férias e Natal da função pública e também dos pensionistas com salários de pelo menos 1.000 euros, assim como o IVA nos 23%, vai também provocar uma queda no consumo interno. O mesmo deve acontecer com o consumo público, mas um dos dados mais preocupantes vem da taxa de desemprego. O Fundo Monetário Internacional estimou uma subida para 13,5%. O Governo previa uma taxa de 13,2%, mas o Económico sabe que o valor vai ser superior. A estagnação do crédito e a austeridade vão levar mais empresas a declararem insolvência. O Orçamento do Estado para 2012 é o tema desta Comissão Executiva. São convidados Paulo Pinto, presidente da DIF Broker, Rui Leão Martinho, bastonário da Ordem dos Economistas, e também Miguel Varela, professor do Instituto Superior de Gestão. Agradeço aos três a vossa presença nesta Comissão Executiva. Paulo, começo por si para lhe perguntar, este é um cenário macroeconómico que tem vindo a agravar-se. O Governo já tinha falado de uma recessão acima de 2,2%, fixa agora o objetivo entre 2,5% e 3%. Obviamente, as medidas de austeridade vão agravar ainda mais o estado da economia portuguesa. Sim, isso sem dúvida alguma que vão agravar o estado da economia portuguesa e mais ainda, eu acho que neste processo falta dizer que a situação vai piorar no ano seguinte e no outro depois e no outro ainda depois, porque nós entramos agora numa espiral negativa e é difícil, muito difícil sair dela. Eu gostaria de recordar que do Orçamento de Estado aquilo que nós cobramos em receitas é para pagar salários, segurança social e juros, que representam 15% já do orçamento português. Portanto, se tirarmos os fediveres das questões políticas, de dizer o que é que eu fiz, o que é que tu fizeste, o que é que aconteceu ou o que é que deixou de acontecer, nós estamos a viver uma situação em que devemos dinheiro e as dívidas só têm uma de duas formas, ou se pagam ou não se pagam. Não se pagando, alguém tem que assumir o prejuízo. Nós não podemos, como país de boa-fé, com gente de boa-fé, deixar de pagar aquilo que gastamos e, portanto, eu creio que não há muitas alternativas. Não está aqui em causa, julgo eu, do meu ponto de vista, se foi discurso de coragem, não de coragem, porque, enfim, temos visto muito agora isso nos órgãos de comunicação. Aquilo que está a ser feito é invariavelmente aquilo que tinha que ser feito e, portanto, contra factos não há argumentos. O que me surpreende é que, ao fim deste tempo, ainda haja muita gente a dizer que está surpreendido com a situação do país, como é que chegamos a este ponto, coisas escondidas. Não há coisas escondidas, enfim, aquilo que existe é do conhecimento de toda a gente. Quando eu estou a dizer que em 2013 será pior e em 2014 será pior, é que, por exemplo, o efeito das parcerias público-privadas só vai começar a fazer sentir a partir de 2014. E estamos a falar de montantes astronómicos que alguém vai ter que pagar também, e neste caso este alguém é o povo português.
Paulo, olhamos para aquilo que acaba de dizer. Vemos que estamos num aumento muito grande de medidas de austeridade relativamente há 2, 3 anos, ao ano passado, até ao início deste ano. Olhamos para o cenário que vem aí. Economia europeia em queda, economia internacional a arrefecer, os nossos principais parceiros estão com as economias a arrefecer. Temos também esse aumento da despesa do lado das parcerias público-privadas que é inevitável, tem de ser pago. Qual é a solução? Porque chegamos a um ponto em que dificilmente é possível aumentar mais a carga fiscal. Do lado das despesas, chegamos a um ponto em que dificilmente, não afetando essas três fatias do bolo que o Paulo referia, aliás, é difícil mexer. Aliás, eu gostaria de, em relação a isso, lembrar algo que as pessoas aparentemente também estão esquecidas. Quando se faz um orçamento, aquilo que é importante é definir o que é certo. E o que é certo, neste caso, são os custos. A variável é a parte das receitas, justamente. E eu creio que na parte variável, que é o que diz respeito às receitas, portanto, já estamos a ser otimistas em relação àquilo que vai poder ser cobrado. Respondendo concretamente à pergunta, eu creio que há duas possibilidades para nós sairmos desta situação. E as duas possibilidades, ou qualquer dessas duas possibilidades, na minha opinião, não está dependente de nós. Uma é se eventualmente viermos a encontrar petróleo em Peniche ou no Algarve, isso resolveria a situação. A segunda é que vivemos um sistema monetário que está esgotado, em que o nível de endividamento, com aquilo que é o output desse mesmo endividamento, cada vez se afasta mais. Ou seja, quando antes era necessário €1 para realizarmos 1,3 ou 1,5 de riqueza, neste momento isso já é contrário, por cada euro de endividamento a gente já só realiza 70 ou 80 de receita. O que significa que cada vez ficamos mais endividados. O que significa que a solução que está a ser preconizada não é solução nenhuma, ou seja, para falar numa linguagem que toda a gente entende, não se resolve o problema dos drogados dando mais droga. E é disso que estamos a falar. Estamos a falar de uma economia que está totalmente drogada pelo financiamento que lhe está a ser dado, e aquilo que se preconiza é aumentar esse financiamento sobre múltiplas formas, múltiplos veículos, para poder ajudar a sair desta situação. E eu creio que essa é a parte boa, porque o problema em que nós estamos inseridos não é um problema de Portugal, é o problema de todo o mundo ocidental. E, portanto, admito que vai ser algo em que nós vamos poder dar contributos como quaisquer outros países que estão na mesma situação e que, a curto, médio prazo, este sistema monetário seja substituído por outro que seja mais eficaz. Rui Leão Martinho, ao longo dos últimos meses temos vindo, e sobretudo das últimas semanas, este fim de semana passado, o G20 foi muito crítico das soluções, ou da falta das soluções, ou falta de soluções para o problema que se está a viver. Parece que caminhamos a passos largos para uma solução que obviamente tem que ser uma reestruturação, não sabemos qual é, mas uma reestruturação deste sistema. Pois, bom dia. Eu estava a ouvir o que se estava a dizer e é verdade, isto é um problema global, é um problema muito mais lato do que aquele que Portugal em si enfrenta, embora nós tenhamos chegado a este ponto, ou seja, tenhamos junto aquilo que era a nossa situação e a nossa debilidade e o laxismo em que vivemos durante muitos anos, com uma situação que não nos ajuda em termos externos. E, portanto, estamos numa situação muito complicada para a qual, como o Paulo Pinto disse há pouco, a solução necessária, vamos ver se é eficaz, é este orçamento de combate. Este orçamento de combate, que ainda não conhecemos na globalidade, que vamos ver como é que ele se vai apresentar em termos, nomeadamente, de medidas, eu diria, de caráter ou de teor mais económico, menos financeiro, e, portanto, vamos aguardar pelo dia de hoje e pela leitura depois um pouco mais detalhada do orçamento. Em termos internacionais, eu diria que, efetivamente, há uma consciencialização cada vez maior que a situação tem que ser repegada de outra forma. As medidas que têm vindo a ser tomadas normalmente são lentas, vêm um pouco depois da ocasião de vida e, portanto, a sua eficiência é depois relativamente minada porque houve uma decisão muito prolongada e muito pouco eficaz. Neste momento, eu penso que há que repensar, como diz, a renegociação em termos do que isto pode significar. E esta renegociação pode passar por várias coisas. Pode passar em questões de prazos, podemos pensar que a austeridade proposta a países como o nosso pode prolongar-se para períodos maiores, pode referir-se a questões de taxas e de condições,
serem mais favoráveis, ou pode ser outro tipo de medidas que tenham a ver também, e no que diz respeito à Europa, no aprofundamento da Europa. Porque há uma coisa que eu penso que já é neste momento pacífica, é que a Europa vai ter que se centralizar mais em termos de ter um governo económico, um orçamento comum e autoridades comuns que são financeiras e são depois de coordenação e controle. Porque a União Europeia, se quer ser um parceiro, como os Estados Unidos ou como o Oriente, com a China, com o Japão e com todos os outros países à volta, tem que se unir mais. E é, portanto, dessa nova governação ou dessa nova governança europeia que nós temos a esperar também a mudança de paradigma, primeiro europeu e depois português.